Gente, que palavra gloriosa, que palavra extraordinária essa que nós vamos ler, meditar juntos aqui. Vou compartilhar com vocês hoje no Devocional Prioridade, uma palavra que nós lemos ao longo da semana. Deus nos deu essa palavra aqui e eu precisava compartilhar aqui no Devocional. Antes de eu falar qual é o capítulo, qual é o livro, e o capítulo, antes de nós começarmos a ler, deixa eu dar as boas-vindas a vocês. Bom dia, um excelente dia. Hoje, dia 10 de novembro, sexta-feira, desde já também um excelente final de semana. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Devocional Prioridade, que é realizado de segunda a sexta a partir das 5h50 da manhã aqui no nosso canal do YouTube, Marcelo dos Anjos Oficial, Marcelo com 2 L's. Muitas vezes o devocional é realizado por áudio, como hoje, aqui no canal, e outras vezes nós enviamos por escrito a passagem bíblica, a reflexão, também enviamos, indicamos, sugerimos canções escolhidas a dedo, com letras fortes, que possuem base bíblica, cristocêntricas, ou que levam a mensagem realmente do Evangelho. Então, se você ainda não tem o nosso número do WhatsApp, é só você comentar aqui abaixo, só colocar nos comentários que você deseja receber também mensagens pelo WhatsApp, que aí eu vou lhe passar o número, ou você pode me enviar uma mensagem no direct também do Instagram, como for melhor para você. É só solicitar que eu vou lhe responder e eu vou logo em seguida adicioná-lo ou adicioná-la na nossa lista de mensagens. Bem, a palavra que eu vou ler está em Isaías 55. Eu não vou ler o capítulo inteiro, é um capítulo de 13 versículos, mas eu vou ler aqui quase todo ele, mas fica aqui essa sugestão para que você leia todo o capítulo, tá bom? Eu vou ler uma boa parte, e aí você segue a leitura aí dos 13 versículos. Isaías 55, o título aqui na tradução NVT é Convite à Salvação. Eu vou colocar esse do jeito que está aqui na NVT, porque se você estiver usando uma outra tradução, então as palavras estão diferentes, o sentido é o mesmo, e fica também essa sugestão aí de você abrir aí no NVT. Se você colocar Isaías 55 no Google e do lado por NVT, aí você vai ler, vai poder ler junto comigo, tá bom? E vai ter acesso aí ao mesmo texto, com as mesmas palavras que eu vou ler. Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite. É tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Então ele está falando aqui da sede, e o convite é o convite de salvação, é tudo de graça, a reconciliação com Deus. Esse é o contexto aqui de Isaías 55, é uma mensagem de convite à salvação, de convite à reconciliação, e essa reconciliação é para todos e é gratuita. Vou repetir, é para todos e ela é gratuita, é de graça. A salvação é pela graça
e é de graça. E as pessoas buscam a satisfação em coisas e pagam por essas coisas. Buscam se satisfazerem, se preencherem, se realizarem em coisas ou em pessoas e pagam. Às vezes até dentro da religião mesmo, que cobra pelas bênçãos de Deus. Cria-se um problema, se faz uma interpretação equivocada da Bíblia, cria-se um problema e, novamente, fazendo uma interpretação, normalmente de textos isolados da Bíblia, se cria uma suposta solução para aquele problema que foi criado. E ainda se cobra para essa suposta solução desse suposto problema, ou até mesmo de um problema real, mas se apresenta esse falso caminho e cobrando, né? Dizendo coisas que Deus não disse, falando coisas que Deus não falou, como eu disse, fazendo uma interpretação equivocada da palavra para apresentar essa solução. Só que o ser humano, solução entre aspas, só que as pessoas não se satisfazem, porque a solução não está, como nós falamos, em coisas e em pessoas. A alma das pessoas, estava conversando com a Michele ontem, e ela conversou com uma irmã, uma pessoa que faz parte aqui da comunidade, que trabalha com jovens, trabalha numa escola, e ela estava falando com a Michele sobre os problemas que a juventude vem enfrentando numa quantidade maior e com uma intensidade também maior. Então, isso é a alma das pessoas, não só dos jovens, isso é geral, que está cada vez mais gritando. É a alma querendo se conectar com o Criador. É uma falta de conexão com aquele que a criou. Bem, é claro, existem outros fatores emocionais, existe a disfunção familiar. Sim, são vários fatores que também colaboram, mas eu estou falando aqui da raiz das raízes, né? Eu estou tentando ser o mais profundo, biblicamente falando, eu estou sendo o mais profundo possível, indo no mais fundo e na raiz principal, que é essa desconexão do ser humano com o seu Criador e com aquele que já pagou para lhe salvar, para que tenhamos vida abundante e eterna. Então, nós não temos que pagar nada. Por isso está escrito aqui, é de graça, vem. Está com sede? Vem. Ele já pagou. Mas a religião humana, o sistema religioso humano, tóxico, excessivo, em nome de Deus, cobra para fazer aquilo que Deus já fez e não cobra. Então, Marcelo, a salvação, a graça, né, aquilo que Deus faz em nossa vida, é assim? É fácil assim? Não tem custo? Não, calma aí. A salvação está escrito lá em Efésios, você pode ler aí, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Dá uma lida, anota aí, dá uma lida. Mesmo que você conheça, dá uma lida novamente. Ela é de graça? Eu tenho que crer. É por meio da fé. Eu creio nele. Não são pelas minhas obras. É pela fé nas obras de Cristo, nas obras dele. Ok. Quando é muito perigoso esse raciocínio, essa fala, essa perspectiva de que não tem custo. Não. Você crê e recebe. Mas é só isso? Não. Depende aonde você está querendo chegar com só isso. Da nossa parte é só crer mesmo.
Só que para quem fez o que fez, para quem se entregou na cruz, custou a vida. Então não faz sentido muitas pessoas, por não entenderem a graça, por falta de profundidade bíblica, por falta de mergulhar, de compreender a graça de forma correta e equilibrada, de compreender o evangelho, como não entende ou não quer entender às vezes, aí a pessoa já vai desclassificando a graça até chamar de desgraça. A gente já ouviu por aí pessoas chamando a graça. Essa graça é uma desgraça. É um absurdo isso, absurdo muito grande, mas muito grande. Mas a pessoa muitas pessoas não compreendem a graça achando que ela é uma licença para a pessoa viver como quer, fazer o que quer, da forma como quiser. Não é isso. Eu só creio para receber e recebo a salvação de graça, apenas creio. Mas ela teve um custo da própria vida daquele que se entregou por mim por amor. Foi um alto preço, foi um altíssimo preço, altíssimo preço. A própria vida de um inocente, por nós, por você, de alguém que não teve culpa nenhuma, para remover nossas culpas, de alguém que não pecou, para perdoar nossos pecados. Então, não dá para dizer que ela não tem custo, que é uma libertinagem, que é fácil. Repito, da nossa parte é apenas crer somente, mas da parte de quem conquistou essa salvação, foi conquistado com todo o seu sangue, com toda a sua vida naquela cruz, e foi por amor a você. E é Ele que te convida à salvação. Não é o título do capítulo Isaías 55? É Ele que te convida. Eu fico pensando assim, como rejeitar, né? Como não se abrir, como não se render ao convite de quem fez o que fez por mim, de quem me criou, de quem me deu a vida, de quem é a razão de eu existir e de viver. Aliás, Ele me chama para a verdadeira vida, para que eu apenas deixe de existir e passe a viver a verdadeira vida, a vida abundante e eterna. Ele está chamando, Ele está dizendo, é de graça, é para todo mundo, pode vir, está com sede. Então as pessoas, elas se apegam a coisas, pessoas, muitas vezes vícios, dependência emocional, se ferem na vida amorosa, vão transferindo suas dores, vão se apegando a coisas e pessoas por causa dessa falta, dessa desconexão que ela tem com aquele que Ele criou. E aí fica batendo cabeça e vai para lá e vai para cá e toma decisões precipitadas, às vezes erradas, e tenta se encontrar e tenta encontrar o sentido da vida em muitas coisas, em lugares. Jesus, ele falou isso, né? A vida de um homem não consiste no bem que eles possuem. Não são bens, não são lugares, não é religião, não são coisas, não são pessoas. A vida é uma pessoa, é um ser, é Deus, é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você encontra em Cristo, mergulhando nele, indo até ele. Lembra dele falando com a mulher samaritana? Se você soubesse quem está te pedindo, em outras palavras aqui, no contexto de Isaías 55, se você soubesse quem está te convidando, você não rejeitaria o convite. Se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria. Então mergulhe em Cristo, mergulhe nas águas do Espírito Santo. Lembra do devocional de ontem? Deus não é só isso, tem mais, tem águas mais profundas, tem mais nesse imenso oceano, tem tesouros escondidos. Mergulha no Evangelho, mergulha na palavra, mergulha nas águas do Espírito, volte ao primeiro amor, volte para Cristo, se renda àquele que te criou e te salvou. Essa é a mensagem de hoje. Ele, no versículo 3, fala, venham a mim com os ouvidos bem abertos
Escutem e encontrarão vida. Olha esse versículo 3, pessoal. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu o usei para mostrar meu poder aos povos. Eu o fiz governante das nações. Vocês também darão ordem às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer, pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Bem, eu vou parar aqui. Continue lendo aí, continue aí o devocional, ore lá no WhatsApp. Eu vou deixar você orar, porque está escrito aqui: busque enquanto podem achar, invoque-no agora, enquanto ele está perto. Se você já se entregou a ele está em você. Se você não se entregou, mas essa mensagem está te tocando, se você crê, ele está aí perto. Fale com ele. Eu vou ficar por aqui. Eu vou orar aqui também, você ora aí, e lá no WhatsApp, atenção, lá no WhatsApp, eu vou enviar, como eu prometi no devocional de ontem, 2 canções que tem tudo a ver com isso aqui, sobre mergulho, sobre ir mais fundo, tá bom? Vale a pena você meditar na letra, ouvir essas canções. Se você não ouviu o devocional de ontem, aqui por áudio, vale a pena ouvir também, porque eles se complementam, de hoje com o devocional de quarta-feira. Deus te abençoe. Vai fundo. Tem mais de Deus. Deus tem algo novo. E eu não estou falando de coisa externa, transitória, circunstancial, perecível. Eu estou falando do seu interior. Sim, Deus faz coisas do lado de fora também. Deus abençoa, Deus faz milagres, Deus acrescenta, Deus supre. Mas eu estou falando de algo muito maior, infinitamente maior. Aliás, o que você entende quando você ouve que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Você não pensa que isso é algo material, né? Mas isso é um assunto para o próximo devocional. Deus abençoe, tchau, até o próximo devocional.